Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Hoje é o terceiro vídeo da série 1001 Livros, que é a série que eu tô mostrando para vocês todos os livros que eu já li, que constam aqui da lista do 1001 Livros para Ler Antes de Morrer. Este livrinho aqui que tá esgotado, uma edição, não tem edições novas, né? Você só encontra em sebo. Às vezes na Amazon aparece algumas lojas vendendo, aí você tem que ver aí o valor, né? Quanto que eles estão pedindo. Mas eu tenho esse livro aqui há muito tempo, eu sigo essa lista aí há muito tempo. Igual eu falei no vídeo inicial do projeto, é uma lista pra vida. Eu não pretendo ler os 1001 livros, não. Mas eu vou acompanhando. Tudo que eu leio, eu dou uma olhada se tem aqui. E aí eu tô mostrando pra vocês todos os livros que eu já li dessa lista. Esse é o terceiro vídeo, como eu falei. Os outros dois vídeos já estão numa playlist aqui no canal. Vou deixar a playlist linkada aqui na descrição para vocês assistirem lá se vocês perderam. E se vocês perderam, pode ser porque vocês não estão inscritos aqui no canal, não ativaram as notificações e aí o YouTube não avisa para vocês quando tem vídeo novo. Então se inscreva aqui no canal. Além de você ficar por dentro de tudo que eu posto, você também me ajuda, você me motiva. Vocês não imaginam quanto é importante essa inscrição de vocês aqui, que não custa nada, assim como o like de vocês, se vocês gostarem do vídeo também. Depois não esquece de deixar o like, que também não custa nada para vocês e é muito importante para mim. E quando vocês se inscrevem, vocês me mantêm motivada a continuar fazendo, porque eu faço esses vídeos aqui para vocês. Então eu espero que vocês estejam de fato aqui comigo. Então se inscreve e vamos começar aqui os 5 livros que eu vou mostrar hoje nesse vídeo do 1001. O primeiro deles é um livro denso, complexo, aqueles que a gente chama assim de cabeçudo mesmo, que é Doutor Fausto, aqui do Thomas Mann. Eu li esse livro no meu clube de leitura, que é o Clube MSL, acho que foi no ano passado, em 2022, que a gente leu esse livro aqui. E ele é um Thomas Mann, né, gente? Thomas Mann, ele tem uma escrita mais rebuscada, mais complexa, construções mais ambiciosas, acho que eu posso chamar assim, ambiciosa, mas ele dá conta, tá, gente? Construções ambiciosas, mas ele dá conta. E é a história do Adrian Leverkühn, que é um músico que vai supostamente fazer um pacto com o diabo. E aí a gente vai entender aqui o que o levou a fazer esse pacto, quais são as consequências desse pacto e se de fato ele fez esse pacto. Tudo isso vai ser discutido aqui nesse livro. A narrativa é uma narrativa de um outro personagem, não é o Adrian que narra, é um amigo do Adrian que gosta muito do Adrian, e esse sentimento que ele tem pelo Adrian às vezes pode interferir na forma que ele narra, então você tem que prestar atenção aí nesse narrador, né? É uma narrativa que ela é apresentada em tempos diferentes, então tem o biógrafo no tempo atual dele narrando aquela história, e tem também a história do Adrian, que o biógrafo vai retomar lá o passado para ir contando passo a passo da vida do Adrian, né, das relações do Adrian, da personalidade do Adrian, e a gente vai acompanhando tudo isso. É um livro que não é super simples de ler, você precisa ler com calma. Não adianta você querer pegar esse livro aqui, ler correndo, ler de qualquer jeito, passando o olho, porque você não vai conseguir ler dessa forma ou não vai aproveitar o livro dessa forma. Pode ser que você até não goste do livro, porque você não deu a atenção que esse livro merece, porque tem muito isso, viu, gente? Tem livro que dá pra gente ler de uma forma mais leve, mas tem livro que a gente tem que sentar e dedicar um tempo àquilo ali, ler com calma, ler de novo algumas partes que você não conseguiu entender, não por causa do texto em si, sabe, que você não vai entender as palavras, não é isso, mas entender o que o autor quer te dizer. Sabe, você precisa ter essa tranquilidade para ler esse livro aqui. Se você tiver essa tranquilidade, você vai ter um livro aqui que é uma joia nas suas mãos, porque esse livro é maravilhoso. Ele é um livro que passa muitas mensagens, ele é um livro que nos desenvolve enquanto leitor na prática mesmo, assim, porque depois que você termina de ler esse livro, você se sente mesmo mais preparado para encarar livros mais difíceis. E isso também é ótimo, sabe? É um livro que
faz você exercitar a sua capacidade de interpretação, de compreensão de mundo e de literatura e desenvolve o seu senso crítico. É um livro magnífico, que é um livro considerado um livro difícil. Eu não gosto de falar assim porque assusta as pessoas e tal, mas é um livro mais complexo mesmo, que você vai ter que ter mais paciência com ele, mas a recompensa é na mesma medida, sabe? E é, assim, gigantesca. Eu super indico aqui Doutor Fausto pra vocês, tá na lista do 1001. Aí o segundo livro que tá lá na lista que eu quero mostrar pra vocês que eu já li, ele é um livro que a gente também leu no Clube MSL, só que no primeiro ano do clube, que foi lá em 2020, e é este calhamacinho aqui, David Copperfield, do Charles Dickens. Ele é um romance de formação que vai trazer a história do David Copperfield, que a gente vai acompanhar desde a infância até lá a sua idade adulta e tal, ele próprio contando a sua história. E aí, Dickens, né, gente? Você sabe que essas histórias que o Dickens traz crianças como protagonistas tem muito sofrimento, muita injustiça, mas também tem muito humor, tem muita coisa que a gente lê e fica assim, como assim, gente? Que coisa sem noção, sabe? Personagens histriônicos, personagens, às vezes, que parecem até uma caricatura, assim. É um texto muito fácil de ser lido, o texto do Dickens, então qualquer pessoa vai conseguir ler com tranquilidade. Se você precisa exercitar a sua tranquilidade para ler aqui Doutor Fausto, aqui você vai ler na molezinha, tá, gente? Porque Charles Dickens você lê na molezinha, o que não significa que seja um texto menos... de menor qualidade, porque não é. É um texto de muita qualidade, muito bem escrito, só que numa escrita bem fluida, bem fácil de ler. E eu gostei muito dessa história, principalmente por ter sido parte do primeiro ano do clube, então tem um apelo emocional mesmo pra mim, né? É um livro que eu acho que, pra mim, pelo menos, eu sei que tem pessoas que esse daqui é o livro preferido da vida, né? Pra mim, a experiência foi meio montanha-russa, que eu costumo falar, porque o início do livro eu gostei demais, eu tava muito empolgada, assim, e aí chega na metade do livro ali, ele dá uma caída no ritmo pra mim, e aí eu fiquei menos empolgada pra ler o livro, depois vai chegando mais pro final, ele melhora o ritmo novamente, não chega a ser tão bom quanto no início, mas melhora. Então, pra mim, foi uma jornada, assim, de montanha-russa mesmo, que eu falo. Mas, de qualquer forma, eu acho que valeu muito a pena. Como é um romance de formação da era vitoriana, então tem toda aquela questão moralizante do livro, de trazer ensinamentos, de mostrar as consequências dos seus atos e por que você tem que pensar nessas consequências antes de praticar os seus atos. Tem a questão de usar a literatura para educar as famílias, que é o que tinha lá na era vitoriana. Então é um livro que realmente, ele claramente, assim, ele foi feito para ser lido em família e discutido em família, né, ou em grupo aí, em família, porque na era vitoriana o intuito era esse, né, de ser discutido em família, mas é um ótimo livro para leitura coletiva, porque ele tem esse intuito de ser discutido numa leitura em conjunto mesmo. Mas se você for ler uma leitura em conjunto, se você for ler esse livro sozinho, não importa. É um livro que ele é muito bacana também, mesmo com esses altos e baixos, na minha experiência, é um livro que eu indico para vocês. Agora um romance contemporâneo de horror, que é o rei do horror, né, que é o Stephen King aqui, O Iluminado, que também está ali na lista do 1001 livros, e é um livro que eu também gostei. A minha proposta nesses vídeos do 1001 livros é falar de todos os livros que eu já li, independente se eu gostei ou não, tá? De todos os livros que eu já li que estão lá no 1001 livros, independente se eu gostei ou não. Mas aqui, coincidentemente, eu gostei desses 3 primeiros aqui que eu tô falando com você, gostei muito deles. O Iluminado junto de It, até agora são meus livros preferidos do Stephen King, inclusive fica aí a sugestão de leitura, né, pra vocês, já que tá chegando aí outubro, mês do horror, né, inclusive a nossa leitura coletiva de outubro vai ser uma leitura de horror, então já fica aqui o convite pra você ler lá com a gente no Membros. As nossas leituras coletivas aqui do canal são feitas através do Membros, então você paga R$ 7,99 por mês,
e aí tem acesso às lives que são exclusivas, né, dos debates da leitura coletiva, vocês recebem cronogramas de leitura detalhado para ajudar você aí na sua programação. Nossas leituras coletivas têm cronogramas bem suaves mesmo, para caber aí na vida de todo mundo. Eu não gosto de criar ansiedade com leitura coletiva, porque o intuito não é esse, então são cronogramas bem suaves. Aí você tem acesso a emojis exclusivos, você ainda pode votar nas próximas leituras coletivas. Então entra aí para ler com a gente. Quando eu tô gravando esse vídeo, a votação tá rolando, então eu não sei qual livro vai ganhar, tá? Até agora o livro que tá ganhando lá é um livro do King, que é Salem. Não sei se Salem ganhou ou não, mas independente, eu vou deixar aqui na tela o livro que ganhou a leitura coletiva, tá? E aí você vai lá e lê esse livro junto com a gente, tá bom? Porque vai valer super a pena. Se você é medroso, é uma ótima forma de começar a ler literatura de horror, porque aí você vai ter a nossa companhia, vai ser legal. E aí uma outra sugestão também para você ler. Eu já até fugi aqui do livro, porque eu lembrei do Membros, lembrei do mês do horror e quis fazer esse convite para vocês. Mas você também pode encaixar aí no seu mês aqui essa leitura de O Iluminado, do Stephen King, que é um livro do Jack Torrance, né, que ele vai com a família cuidar de um hotel durante um período de nevasca ali, que o hotel fica fechado, e ele vai ficar lá para tomar conta do hotel. Só que o hotel, ele exerce uma influência estranha ali nas pessoas, e o Jack, ele vai sentir essa influência muito forte pro mal e vai colocar a família dele em risco. E aí ele tem um filho, o filho dele, ele tem alguns poderes especiais, assim, não são poderes, né, mas ele é uma criança especial, ele sente algumas coisas, e aí também você vai ver o desenvolvimento dessa história. É uma história muito conhecida, né, gente, porque tem a adaptação lá do Kubrick, que inclusive o Stephen King não gosta e eu adoro, eu gosto tanto do livro quanto da adaptação. O final dos dois é diferente, então se você já leu o livro, saiba que você pode assistir o filme lá, porque o final é diferente. Se você já assistiu ao filme, o final do livro é diferente, vale a pena ler. E eu gosto dos dois finais, porque eu acho que funcionam bem para cada um. O final do livro funciona bem para o livro, o final do filme funciona bem para o filme. Enfim, eu acho uma história delicinha, porque eu gosto de história de terror. Não acho que seja um livro tão assustador assim, tá? É um nível de 1 a 5, eu acho que é um nível 3, né? Ele é mais violento do que assustador, na minha opinião, tá? Então, acho que mesmo se você for, assim, muito medroso, eu não sei qual é seu nível de medo, mas se você é medroso normal, de só não gostar muito de história de terror, espírito, essas coisas, eu acho que esse livro aqui não é tão assustador assim, você pode ler. Tem um texto muito fluido, né? Aquele texto do Stephen King, bem descomplicado mesmo. Eu acho ótimos os livros do Stephen King para aqueles momentos que você quer dar uma desestressada, porque eu gosto desse tipo de livro e é uma escrita muito fácil, que você não precisa ficar pensando muito, sabe? Então eu gosto muito, gostei muito dessa minha experiência de leitura e também indico para vocês e reitero o convite para vocês virem ler terror comigo aqui no Membros no mês de outubro. Daí também tem lá no 1001 Livros um livro que ele é um livro único, mas as pessoas costumam chamar de trilogia, mas ele não é uma trilogia, que é aqui O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis é um livro, é uma história única que ela foi publicada originalmente aqui em 3 volumes, mas é um livro único. Isso aqui não é uma trilogia, tá? Você precisa ler os 3 livros para você ler a história completa. Então, o primeiro volume se chama A Sociedade do Anel, o segundo volume se chama As Duas Torres e o terceiro volume se chama O Retorno do Rei. E eu gosto muito dessas minhas edições, porque eu gosto muito dessa capa, eu gosto muito da tradução dessa minha edição aqui também. Eu sei que tem edições mais novas aí, que eu pretendo adquirir também, mas eu gosto muito dessa minha edição, gente. Eu já li O Senhor dos Anéis 2 vezes, eu acho, ou 3. Acho que eu li 2 vezes, e todas as vezes que eu li foi nessa edição aqui. E, enfim, gosto muito, não que a outra edição mais nova seja ruim, mas eu gosto mais dessa tradução aqui. Mas, de qualquer forma, O Senhor dos Anéis é a típica jornada do herói, onde a gente vai ter ali a história do Frodo, que ele vai receber a missão de destruir um anel, que é um objeto que, se cair nas mãos
do grande inimigo ali da Terra-média, que é o lugar que é ambientado aqui, essa história é a Terra-média, né? E ali tem um grande inimigo que se chama Sauron, e se esse um anel cair nas mãos do Sauron, ele vai dominar o mundo inteiro e o mundo vai virar todo trevas e um lugar horrível. Então, a missão que o Frodo, que é um hobbit, recebe é de destruir esse um anel. É muito simbólico o fato dessa missão ser entregue a um hobbit, porque hobbits são criaturas pacatas, criaturas que não gostam de aventura, não gostam de sair de casa, mas aí vai ser justamente esse hobbit que vai ter a missão de salvar o mundo. Só que ele vai contar com a ajuda de outras pessoas, porque ninguém faz nada sozinho, e é um livro escrito por um escritor cristão, então ele vai ter sim muitas mensagens cristãs, apesar de que o Tolkien disse que não tem nenhuma alegoria, que não é para ficar colocando palavras na boca dele, mas é lógico que ao interpretar o livro você vai perceber essas mensagens cristãs, que independente de você ser ou não cristão, são mensagens válidas, porque são mensagens de coragem, de companheirismo, de responsabilidade, de lutar pelo bem, de saber identificar o que é o bem, né? E tudo isso vai ser tratado aqui nessa missão do Frodo e de toda a sua turma aqui da Sociedade do Anel, que tem até aqui no título. Eu amo esse livro. Tem uma leitura coletiva desse livro aqui que a gente fez quando as leituras coletivas eram abertas. Então a playlist dessa leitura coletiva está aberta aqui no canal, se você quiser dar uma olhada lá na nossa leitura coletiva e lendo os livros e acompanhando lá na leitura coletiva. É uma experiência sempre muito legal de se fazer, eu recomendo para vocês. E eu recomendo que de qualquer forma você leia esse livro. Existe aí um medo às vezes das pessoas que falam que O Senhor dos Anéis é complicado, é difícil de ler. Não é, gente. É uma fantasia adulta. E às vezes as pessoas estão acostumadas com fantasias mais voltadas para o público jovem. Mas não é difícil de ler. Só traz temas mais sérios, é uma fantasia mais adulta, mas é uma fantasia, não é difícil de ler. E eu acho que você vai gostar dessa jornada aqui, que é espetacular. A escrita do Tolkien é linda, maravilhosa. Eu sou muito fã de Tolkien, então super indico esse livro aqui para vocês. Por fim, um livro aqui que coincidentemente a gente também fez leitura coletiva dele, também está aberta aqui no canal, se você quiser ir lá assistir aos vídeos, tem uma playlist. Tudo que tiver playlist de leitura coletiva, que tiver resenha, eu vou deixar linkado aqui para vocês assistirem depois, tá joia? Vai estar tudo aqui na descrição, vocês não vão ter nem o trabalho de procurar, é só ir lá e assistir. E o livro que eu tô falando aqui é Norte e Sul, da Elizabeth Gaskell. Os outros 4 livros eu gostei muito. Esse daqui eu gostei médio. É um livro que eu li com muitas expectativas. Eu achei que algumas coisas aqui na construção da narrativa ficaram a desejar, mas assim, nada que te prejudique a ler o livro. Eu acho que vale a pena você ler o livro, sim, até mesmo para você formar a sua própria opinião. Não é que eu odiei o livro, ele só ficou aquém do que eu esperava que fosse ficar, porque Elizabeth Gaskell, eu achei que... Eu criei toda uma expectativa sobre... Foi o meu primeiro livro dela que eu li. Na verdade, eu já tinha lido a biografia da Charlotte Brontë, mas aí é um livro de não ficção, é diferente, né? Aqui é um livro de ficção, então esse foi o primeiro livro de ficção dela que eu li. E eu esperava uma coisa, ficou um pouquinho abaixo do que eu esperava, mas... valeu a pena também a leitura, tá? Não é que eu odiei, não, me entendam. Eu só não achei tão maravilhoso quanto eu achei que acharia, mas pode ser que você ache, porque teve gente que leu comigo e que amou essa leitura. Então vai muito de leitor para leitor mesmo. É a história aqui, como que é o nome da moça? Margaret, que vai se mudar de cidade ali para um outro lugar muito diferente do lugar que ela morava. Acontece aqui na época da Revolução Industrial, então ela sai do campo, daquela vida idílica, aquela vida tranquila, em lugares bonitos, e vai para a cidade, tudo cinza, cheio de indústrias, de fábricas, né? E ela vai ter que lidar com essa grande transformação aí na vida dela. Ali na cidade ela vai conhecer um rapaz, e tem um quê de orgulho e preconceito nesse livro, que até fala aqui atrás, né? O relacionamento entre os dois pode evocar no leitor lembranças de orgulho e preconceito. Pois assim como na obra de Austen, os personagens de Gaskell também precisam passar por cima das convenções sociais e dos preconceitos em busca do amor
e da realização. E é bem isso, eles têm aquela atração mútua, mas ao mesmo tempo eles discordam em alguns aspectos, tipo Lizzie e Darcy, sabe? Então eles vão ter alguns conflitos ao longo da narrativa ali, e aí a narrativa vai se desenvolver não só focada nesse suposto romance aí entre os dois, que a gente vai ver se vai dar certo, se não vai, o que vai acontecer, né? Mas também no pano de fundo, no que estava acontecendo na história ali, naquele momento que a narrativa se passa. Tem alguns dramas também que a personagem vai passar, problemas com pessoas da família dela. Ela também tem um instinto, assim, de caridade muito forte, então ela vai tentar ajudar outras pessoas, ela vai descobrir nisso uma missão para a vida dela, e a gente vai acompanhar essa descoberta e a forma como ela vai lidar com essa questão de querer ajudar outras pessoas enquanto ela mesma tem que resolver a própria vida, sabe? É um livro interessante, tá, gente? Não, como eu falei, não é que eu não gostei, não. Eu só achei que ele poderia ter sido desenvolvido de uma forma um pouco melhor, né? Quem sou eu, né? Elizabeth Gaskell e tal, mas a gente pode ter a nossa opinião, e a minha opinião sobre esse livro foi esse. Mas de qualquer forma, eu acho que você deve ler para você formar a sua própria opinião, tanto porque, como eu falei, não acho que foi uma perda de tempo, tá joia? Eu só não amei como eu achei que ia amar, mas ok, valeu a pena, então eu indico que vocês leiam também. Me conta se vocês já leram esses livros aqui que eu citei. Um beijo e até o próximo vídeo.